Deus geralmente escolhe as pessoas mais humildes para fazer coisas extraordinárias. Assim foi no tempo dos profetas, no tempo dos discípulos. Ellen White disse que eles eram as pessoas mais humildes e simples que tinham. E assim também foi no tempo da Reforma. A história de Zwinglio, que foi o reformador da Suíça, também mostra um homem simples, humilde, de muita coragem e de muita fé. E esses são os requisitos que Deus requer hoje dos jovens que querem servir a Deus: fé, coragem e humildade. O contraste da humildade é o orgulho. O eu sempre tem que ser exaltado. As pessoas são desde criança acostumados a ter tudo o que quer. E por isso muitas vezes o orgulho vem aumentando. Esse é o natural do ser humano. Por isso nós temos que buscar a Deus. Só Ele pode nos dar a verdadeira humildade para sermos verdadeiros seguidores seus. E estarmos prontos para servir e fazer uma grande obra que ainda está para fazer. Hoje vamos ver um pouquinho a história de Zwinglio, o grande reformador da Suíça. Ulrico Zwinglio veio ao mundo numa choupana de pastor de ovelhas nos Alpes suíços. Ele foi criado num vale onde ele podia contemplar a natureza. Lá ele olhava toda a natureza, as grandes montanhas, a grandiosidade que Deus criou, e ele passou a amar a natureza. A sua avó contava as histórias da Bíblia e deixava ele encantado com as coisas de Deus. Aos 13 anos de idade, Zwinglio foi para Berna, que na época contava com a melhor escola da Suíça. E ali ele começou a aprender mais coisas sobre Deus. Mas os frades fizeram esforços determinados para seduzir ele para a vida de frade. Lá em Basileia, Zwinglio ouviu pela primeira vez o Evangelho da Graça de Deus. Tinha um professor que pregava sobre o Novo Testamento e ele começou a estudar as Escrituras Sagradas. Muitos raios de luz de Deus encheram a mente daquele aluno. Ele aprendia que a morte de Cristo é o único resgate do pecador. Para Zwinglio, essas palavras foram como primeiros raios de luz que antecede a aurora. Zwinglio logo foi chamado para fora de Basileia a fim de começar a obra de sua vida inteira. Sua primeira função foi cuidar de uma paróquia nos Alpes. Ordenado padre, ele se dedicou todo o coração à busca da verdade divina. Quanto mais examinava as Escrituras, mais claramente via o contraste entre a verdade e os falsos ensinos de Roma. Ele se sujeitou à Bíblia e aceitou como a palavra de Deus, a única regra suficiente e infalível. A doutrina que Zwinglio pregava não tinha vindo de Lutero. Ele tinha aprendido a palavra de Deus por si mesmo. E ele disse uma vez: se Lutero prega Cristo, é o que eu estou fazendo. Zwinglio foi convidado para pregar em um convento, em Einsiedeln. Havia uma imagem da Virgem. As pessoas diziam que ela tinha poder para curar milagres. Zwinglio aproveitou a oportunidade para proclamar liberdade por meio do Evangelho para aqueles que estavam escravizados pela superstição. Não imagine que Deus está nesse templo, mais do que em qualquer outro lugar. Obras inúteis, longas peregrinações, ofertas, imagens, apelo à Virgem. Vocês acham mesmo que isso vão receber o perdão de Deus? Cristo afirmou que no passado ele se sacrificou para pagar nossos pecados, e hoje vocês estão acreditando em imagens que nem são de verdades. Muitas pessoas ouviram aquelas palavras com alegria. Foi como um bálsamo para o coração deles. Foram para casa e contaram aos outros sobre a preciosa mensagem que haviam recebido. Dessa maneira, a verdade viajou de cidade em cidade, e o número de peregrinos ao altar da Virgem diminuiu. As ofertas também foram reduzidas, bem como o salário de Zwinglio. Após alguns anos, Zwinglio foi chamado para pregar na Catedral de Zurique, a cidade mais importante da Suíça. A influência que ele exerceu ali seria amplamente sentida, mas aí os clérigos começaram a dar instrução para ele e para os seus deveres. Faça todo o esforço possível para recolher a renda dos membros, sem deixar de lado nem mesmo o mais simples deles. Seja diligente em tudo o que você fizer e aumente os recursos provenientes ali dos enfermos e também das missas. Zwinglio ouviu em silêncio essa instrução, mas depois ele disse em resposta: pregarei todo o Evangelho de São Mateus.
Consagrarei meu ministério à glória de Deus, ao louvor do seu Filho, à real salvação das pessoas em seu crescimento. As pessoas aglomeravam em volta para ouvir suas pregações. E ele dizia que Cristo deveria conduzir eles à verdadeira salvação. E as pessoas ficaram encantadas com essa pregação e disseram: Este homem é o pregador da verdade. Ele é o nosso Moisés, que nos tirará das trevas do Egito. Depois de um tempo, surgiu oposição. Os monges o incomodavam com perguntas e o tratavam com desdém. Outros recorriam a insultos e ameaças, mas Zwinglio suportava tudo com paciência. Na Suíça, a igreja colocou as vendas sob o controle de Sansão, um monge italiano. Sansão já havia levantado grandes somas de recursos alemães e suíços para encher o tesouro papal. Então ele viajava pelo país para sugar dos pobres camponeses sua parca renda e exigir ricos presentes abastados. Quando chegou com suas mercadorias a uma cidade chamada Einsiedeln, Zwinglio imediatamente começou a se opor a ele. Zwinglio obteve tamanho êxito em expor as mentiras do frade Sansão e Sansão precisou de ir embora, a partir para outras cidades. Quando Sansão se aproximou do local, usou a artimanha mais esperta para conseguir entrar, mas as pessoas o mandaram embora, sem a venda de nenhum perdão. Ele logo deixou a Suíça. Então, aquelas pessoas que estavam arrecadando dinheiro nas igrejas, se aproveitando do perdão do pecado das pessoas, as pessoas que queriam perdão dos pecados, pagavam por seus pecados. Com a pregação de Zwinglio, as pessoas deixaram de pagar por isso. E a igreja não teve mais sucesso em arrecadar dinheiro ali na Suíça. Eles ficaram com ódio de Zwinglio e planejaram a sua prisão. Planejaram um dia de debate onde eles poderiam levá-lo para a prisão e talvez à morte. Mas os seus companheiros não deixaram ir para esse debate. E foi um amigo dele para defendê-lo. E lá ele se defendeu e diz que Zwinglio continuaria pregando a palavra, somente a palavra de Deus. Ela que é a sua regra de fé. Assim, o evangelho se disseminou na Suíça. E as pessoas passaram a crer que Deus tem poder para nos perdoar. E sabe que até os crimes diminuíram, porque as pessoas achavam que pagando por seus crimes, elas podiam cometer mais crimes. E assim, o perdão dos pecados fácil, com dinheiro pago, trazia mais erros e mais pecados ainda. E as pessoas não paravam para pedir perdão para Deus e ter uma verdadeira contrição no coração, um verdadeiro arrependimento. Assim, Zwinglio fez a reforma na Suíça, enquanto Lutero fez na Alemanha. E em outros países também vieram a reforma. Deus abençoou o trabalho dele. Sabe, Deus precisa de você e de mim. Pessoas que tenham humildade, que tenham coragem, que tenham fé de fazer o seu trabalho, de testemunhar da verdade, que Jesus morreu por nós na cruz. E Ele está pronto para perdoar os nossos pecados. Mas para isso precisamos de colocar nossa vida na mão de Deus e entender que Ele pode nos transformar, que Ele pode nos dar humildade, nos dar capacidade de falar de Deus e pregar o seu evangelho.